Deus, Senhor da luz, Senhor da vida, Senhor do amor, nosso Pai de bondade, de carinho, de fraternidade. Nesse momento nos reunimos mais uma vez, a fim de recebermos mensagens dessa doutrina abençoada e do grande legado que nos foi deixado por Jesus. Que nós todos possamos ser merecedores desse carinho, dessa atenção e levarmos desse encontro de hoje um grande significado dessa mensagem que nos está sendo oferecida. Que as bênçãos do alto recaiam sobre todos, agora, em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os lugares. Então só podemos dizer muito obrigado, Senhor, por todo o teu amor. E a ti, Mestre Jesus, obrigado pela tua luz. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui, nessa casa iluminada, a fim de passar esses breves minutos, de convívio e falarmos um pouco de doutrina espírita, que é tão bonito, tão bom. Eu sempre gosto de dizer que a doutrina espírita, ela tem, sob o meu ponto de vista, 3 grandes objetivos, Nos dar informações e, através dessas informações, ela nos consolar e nos confortar nos nossos percalços, nas nossas caminhadas, nos nossos desafios. Então, toda vez que a gente ter a oportunidade de receber novas informações, é uma chance, de olharmos as nossas vidas e agradecermos sempre, mas muito mesmo a Deus, por nos oferecer essa grande ferramenta de crescimento e de evolução. Então, o tema proposto para hoje, o espírito reencarnante ante o berço. Vamos começar com 2 perguntas. Parecem perguntas simples, mas que elas têm uma extensão para tudo aquilo que a gente vai tratar hoje. Por que? As 2 perguntas estão dentro de uma. Por que e para que nós precisamos reencarnar? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu lembro de uns anos atrás, um aluno do ESG fez uma pergunta e eu achei muito interessante essa pergunta. Ele disse assim, mas nós não estamos estudando que nós temos o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, então eu tenho também o livre-arbítrio para não reencarnar. Eu achei bastante interessante a pergunta dele. E a resposta foi a seguinte. Não sei se todos aqui têm filhos, eu acho que todos que eu estou vendo têm idade para serem pais aqui. Todos têm filhos. Então, quando nós temos filhos em idade, tenra idade, criança, a gente não leva eles, sem a vontade deles, para o médico, levamos, Quando tem algum problema, a gente pega pela mão e leva a se tratar da saúde. Quando eles estão na idade escolar, eles nem sabem o que é escola ainda. A gente não pega pela mão e leva no colégio, bota lá no colégio. A gente faz isso. Então a resposta é, olha, nós ainda somos espíritos infantis, nós ainda somos crianças espirituais. Então, o nosso Pai nos pega sempre pela mão e nos faz ir para essa escola, que é a Terra. Até hoje elas comentaram aqui, não sei se vocês prestaram atenção nas pré-radiações, esse grande educandário que é a Terra, esse grande hospital, também esse planeta abençoado. E tem um detalhe que também nós não gostaríamos nunca de sermos conduzidos, agora no estágio em que nós estamos, mas somos conduzidos como espíritos quando reencarnamos, que também é esse grande presídio onde nós estamos
confinados, porque nós estamos num presídio. A matéria em que nós estamos mergulhados é como se fosse grandes coletes, aqueles coletes de contenção, né? Por isso que muita gente se sente aprisionado fisicamente. Nós estamos. O dia que nós desencarnamos, nós recebemos um alvará de soltura. Então, por isso que nós precisamos, né, reencarnar. Mas para que nós precisamos ter essa grande oportunidade de retornarmos aqui? Durante as nossas caminhadas milenares, justamente por sermos ainda espíritos numa fase de infância, ignorantes ainda, a gente vem cometendo muitos e muitos erros, praticando muitas coisas que não deveríamos. Em muitas situações, bastante mesmo, a gente vem descumprindo as leis divinas. São 10 leis, mas que abrangem toda a nossa existência, em todos os sentidos. Nós estamos sempre enquadrados, em algum momento, dentro dessas leis divinas. E nós viemos falhando. E quando nós estamos no plano espiritual, na erraticidade, por mais cursos que a gente faz, e a gente faz bastante lá, passamos por escolas evoluídas, e umas nem tanto, mas nós temos lá, recebemos a teoria. E é aqui, como eu disse lá, né, que a gente está numa escola, no educandário, aqui a gente vem praticar. Aqui é o nosso momento da prática, a nossa oportunidade de praticar aquilo que nós aprendemos teoricamente e também vivenciarmos aquilo que nós, em algum momento, falhamos. E aí a gente vai, vamos dizer assim, através da expiação. Vocês já ouviram falar, né, em provas, expiações. As expiações são os momentos mais difíceis, porque a expiação é a nossa reeducação através da dor. A provas é a nossa educação através do amor, onde nós falhamos muito. Bom, então nós somos lá, temos várias e várias coisas que nós precisamos nos melhorarmos aqui. Egoísmo, orgulho, está no Evangelho, são as nossas piores chagas, né? Que, conforme consta ali, vão ter que ser extirpados dos nossos corações se nós quisermos evoluir. Isso, quando a gente fala, a gente logo lembra de alguém. Bem que aquele fulano deveria estar escutando isso agora. Orgulhoso, egoísta. Na verdade, nós todos, sem exceção, somos orgulhosos e egoístas em alguns momentos da nossa vida. Isso nos leva a nos lesionando perispiritualmente. E decorrente desses dois sentimentos, duas atitudes, várias outras. Aí vem inveja, ciúme, raiva, ódio, mágoas. Várias coisas que nós vamos errando e que nós precisamos e devemos nos melhorar. Né? Porque é a única forma de a gente progredir espiritualmente. Então, são isso que nos traz a reencarnação. Então, quando nós na nossa planificação reencarnatória, tem aqueles espíritos que são encarregados disso, quem já viu, né, o Nosso Lar já leu, ou livros do André Luiz, falam muito disso, né, que tem aquelas equipes de arquitetos reencarnacionistas, e eles, junto conosco, eles fazem uma lista do que nós precisamos passar aqui na encarnação. Normalmente, pelo que eles dizem para nós escolhemos uma lista muito grande. E eles cortam, deixam bem pouquinho as coisas para a gente vir para cá. E desse pouquinho, nós desencarnamos depois cumprindo o mínimo, que quando a gente chega aqui, a gente esquece desse compromisso de melhoramento. Mas vamos lá. O que a gente precisa de algumas coisas básicas nessa caminhada evolutiva? A gente precisa de força, né? Quem trabalha no atendimento fraterno aqui, certamente já escutou muito,
de repente alguns de vocês até foram chegar assim, olha, eu vim buscar força. Estou passando por algum momento de buscar força. Alguns, até nas suas preces, nas suas orações, nas suas rogativas, olha, eu vim aqui, eu preciso de conhecimento, de sabedoria. Outros, também diante das dificuldades, pedem coragem. E talvez muito de nós não peçam, mas deveríamos pedir. Aprender a amar. Porque nós não sabemos amar ainda. Todos nós temos uma grande dificuldade em amar. Por isso que lá no Evangelho, quando diz, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então é muito fácil amar as pessoas que nos querem bem, nos fazem bem. Então, quando a gente tem esses pedidos, força, sabedoria, coragem e amor, nós somos atendidos. Mas quando para ter força, o que é nos colocado? São dificuldades. As dificuldades nos fortalecem. Então, a gente tem que cuidar. Quando às vezes a gente pede mais força, mais dificuldades aparecem para nos testar. Quando a gente pede conhecimento, que esse conhecimento vai se transformar em sabedoria, porque a sabedoria ela vem do conhecimento. E o conhecimento só é válido se nós o aplicamos. Quando a gente não aplica o conhecimento, ele não tem valor nenhum. Então, eu quero ter sabedoria. Quer sabedoria? Então tu vai reencarnar e tu vai ter problemas para resolver. A gente pediu, Quando a gente pede coragem para resolver as nossas questões, e às vezes a gente precisa bastante, Porque parece cada coisa, mas esse nosso pedido, lá no plano reencarnatório, são colocados perigos para nós superarmos, para desafiarmos se realmente nós estamos usufruindo dessa coragem que nós solicitamos. E talvez o pedido mais difícil que existe para nós reencarnantes, que é o aprender a amar. E como é que nós exercitamos esse pedido e essa bênção que nos é dada de aprender a amar? Colocando nas nossas jornadas, nossas caminhadas, nas nossas vidas, seja de que forma for, família, amizades, empregos, chefia, subalterno, não importa, pessoas difíceis. Nós só vamos realmente aprender a amar no momento em que nós amarmos a todos indistintamente. E é talvez o nosso maior desafio. Por isso que é dito que entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra a fim de se aperfeiçoar. Se nós não vivemos aqui na matéria, é que nós vamos exercitar isso. Se nós continuássemos como espíritos sempre lá na erraticidade, nós não teríamos como exercitar. Porque, vamos botar a princípio, no plano espiritual a coisa está bem mais fácil do que aqui. A princípio, Aqui, como diz a gurizada, o bicho pega por aqui, Então, por isso que nós precisamos e merecemos reencarnar. Todos nós. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa é a pergunta, E é bem simples a resposta: a vida. Direito de todos nós, e ela nos foi concedida por Deus. Mas Deus também nos fez uma coisa, Ele deu, como eu disse, o livre-arbítrio. E nós temos duas formas de vivenciar, de viver, vamos botar assim. Uma é vivendo a vida. Parece uma coisa, mas é lógico, viver a vida. Eu vou explicar que não. E a outra é existindo. O que é viver a vida? Como eu disse, a gente vem com muitas lesões perispirituais, muitas dificuldades de caráter, de temperamento, e precisamos
usar esse tempo que nós estamos aqui para alcançar essa melhora. Então, nós viemos, na verdade, para cá para nos curarmos, né, pessoal? A gente veio para cá para se curar. E o que é a cura? É interessante, como são coisas muito cotidianas da gente, mas a gente não pensa. O que é a cura? Cura é um exercício de melhoramento, de recuperação, de restauração. Isso é se curar. Tanto é que lá no latim, a cura, ele é vigiar. E do grego, cura é terapia. Então, se a gente pegar, nós temos que vigiar. Já ouviram essas frases, né? Orai e vigiai. Quantas vezes aqui na Casa Espírita se fala orai e vigiai? Então, cura também é vigiar. E terapia. Quando a gente está procurando esse melhoramento da cura, nós temos que fazer uma terapia. E talvez a principal seja a nossa terapia espiritual. Como é que eu me melhoro? Nós temos, assim, 3 exercícios importantes, né? Primeiro, é nos arrependermos. A gente só se cura de alguma coisa errada que a gente fez se nós nos arrependermos. Não adianta ninguém nos falar, ninguém nos mostrar, apontar o dedo para nós, se nós não tivermos a consciência daquilo que a gente faz, nos arrependermos, a gente não procura esse melhoramento. O segundo passo, espiar. Como eu já disse, né, espiar é a educação pela dor. Por isso que muitas situações, quando a gente está aqui, a gente escolhe passar por isso. Essa questão do arrependimento, ele é seguido por profundas dores da alma e do físico, né? E depois, reparar. Por isso que ontem até eu estava vendo na televisão, não sei se vocês viram, que na Inglaterra foi assinada uma lei permitindo eu digo que foi a eutanásia, foi aprovada. Eles disseram que não. Para mim, os 3 fatos que eles narraram ali eram eutanásia. Por isso que a doutrina espírita, ela é terminantemente contra a eutanásia. Porque lá o arrependimento e a reparação, a nossa reparação, ela pode nos seguir até o nosso último segundo, nosso último sopro de vida. Mas ele está em vida vegetativa há muito tempo. O corpo está em vida vegetativa, mas o espírito não. O espírito está sempre aprendendo. Então, todos esses países, foram vários, que aprovaram a eutanásia, aqueles irmãos nossos que usufruírem dessa lei, podem ter certeza, quando chegarem no plano espiritual, vão se arrepender. Não tem a menor dúvida disso. Porque estão perdendo uma grande oportunidade de, nessa encarnação, se curar de algumas das mazelas que foram trazidas, né, na reencarnação. Lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade plena, completa? A resposta dos espíritos foi assim, como se diz que nem coice de porco, curta, não. Daí a gente fica, poxa vida, então o que a gente está fazendo aqui? Né? E Jesus nos deu a resposta. Esse mundo ainda não é um lugar para ser feliz. Podemos ter muitos momentos felizes, e devemos ter mais do que infelizes. Mas a felicidade plena, completa, ainda não é aqui. Quando nós passarmos por um estágio, né, evolutivo melhor do que nós estamos, nós vamos alcançar gradativamente essa felicidade que é tão buscada por nós. Né? Ainda não temos condições. E nós, quando retornamos para cá, coisas que nos são oferecidas, e que normalmente a gente olha as crianças e a gente percebe que o caráter e o temperamento dela, né, que nós reencarnamos, essa é a nossa herança, distorções de caráter e temperamento. É comum também, um grande erro, a gente diz, essa criança tem uma personalidade forte. A criança não tem personalidade, pessoal.
Nós reencarnamos com caráter e temperamento. Quando a gente tem distorções de caráter e temperamento, é que é um dos deveres dos pais corrigir. Se não corrigirmos lá pela a passagem da adolescência para jovem adulto, que daí sim a personalidade começa a se formar, não corrigimos mais. A pessoa só se corrige se quiser. Ninguém mais consegue arrumar, como se diz, distorcer esse pepino. Então a gente tem que cuidar muito disso. Nós temos a necessidade da luta, né, que nos corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio e as leis divinas é o fim. Nós só vamos conseguir mudar essa nossa luta o dia que nós colocarmos essas leis não na nossa mente, nos nossos corações. Por isso a importância. Tenho certeza que vocês já foram convidados várias vezes para estudar na casa, né? O estudo sistematizado, onde são estudadas as leis divinas. Essas leis são importantíssimas para nós crescermos como espíritos. Isso foi todo, vamos dizer, o início. Aí agora eu quero entrar no berço, que é o tema, né? O reencarnante diante do berço. E uma das coisas interessantes, vocês sabem por que tem dois fatores que levam o bebê a chorar, né? Quem já teve, principalmente as mulheres. Por que será que o bebê chora? Primeira coisa, são questões físicas, biológicas, né? Fazer o pulmão funcionar, os pulmões funcionar. Então a criança, a forma é o choro. Junto com isso, o choro ele provoca na mãe uma excitação que faz com que ela veja que aquele espírito reencarnado tem necessidade. Então, isso é biológico, né? O primeiro choro, quando a mãe escuta, já desperta nela a verdadeira maternidade do encarnado. Quem já teve essa experiência sabe, né? Quando a mãe que vê uma criança chorando sempre muda, esquece do resto, né? Esquece do mundo. Direciona para ele. Então, tem essas duas finalidades. Isto biológico. E espiritualmente, tem um grande significado. Se nós aqui, todos nós, fosse perguntado lá no plano espiritual, se nós, duas opções, para nos livrarmos dessas nossas mazelas, desses nossos defeitos, desses nossos erros, tu quer reencarnar ou não? A sala estaria vazia. Ninguém queria reencarnar. Nenhum de nós. Porque a gente sabe que quando a gente vai chegar aqui, a coisa não vai ser difícil, não vai ser fácil. E um dos motivos do choro é esse, o espírito reconhecendo que está chegando num lugar, né, onde ele diz lá, numa escola, num hospital e num presídio. E que a coisa não vai ser fácil. Nós temos essa consciência. Então, um dos choros espiritual é motivado por isso. O nosso irmão Clarence, num das obras do André Luiz, ele diz que a maternidade é um sagrado serviço espiritual em que a alma se demora, na maioria das vezes, aperfeiçoando o sentimento do amor. Lembra quando eu falei lá que talvez o maior pedido que a gente faça no plano espiritual é aprender a amar, né? E a maternidade é o maior exercício para que isso aconteça. Os nossos filhos são desafios que a gente tem, né? São grandes desafios. Às vezes, em muitas situações, como é que eu vou dizer? Eles nos trazem até, muitas pessoas se queixam, de desgosto. Quantos filhos nos fazem, às vezes fazem a gente chorar. O que eu fiz para merecer isso? Mas a gente esquece que nós pedimos. Muitas vezes nós imploramos para receber esses espíritos como os nossos filhos. Por isso que o exercício da maternidade, na sua plenitude, ele é um grande trabalho espiritual. Receber aqueles que precisam de amor e carinho, né? Aqueles que nos amam,
eles merecem o nosso amor também. Mas aqueles que nos desafiam, que nos trazem momentos de dificuldades, de dores, talvez sejam os que mais precisem do nosso amor. Também no Evangelho, né, aquela passagem do filho pródigo, quando retorna ao lar, talvez precisasse mais do amor do que o filho que permaneceu ao lado do pai. Vou contar uma história para vocês, talvez uma das histórias mais emocionantes, mais bonitas que eu tive a oportunidade, e a Crislane estava junto comigo quando nós vivenciamos essa história que eu vou contar. Nós trabalhávamos no apoio a pais gestantes, lá no Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, e certa vez apareceu um casal, jovem casal. E o rapaz, eu lembro direito, eles sentaram assim, e a gente pergunta, né, o que foi motivar eles estarem ali? E ele disse, olha, eu vou ser bem sincero, eu não acredito em nada. Eu estou aqui por causa dela. Nós já fizemos todos os tipos de procedimentos, de medicações, tudo que nos foi indicado, e até agora nós não conseguimos engravidar. E ela insistiu tanto, que eu estou aqui. Mas eu vou ser bem sincero, eu não acredito em nada. Putz, começar assim já é difícil, né? Fazer o cara mudar de opinião. Bom, passaram bastante tempo frequentando, semanalmente, né, o grupo de pais gestantes, até que um dia veio a notícia. E ele foi se modificando, ele foi mudando, foi participando, foi se engajando, um dia levou até a mãe, né, dele, modificou. Um dia, grande notícia, ela estava grávida. Foi uma festa, né? Fizemos uma festa. E a festa maior ainda, ela estava grávida de gêmeos. Puxa, bacana. Essa gravidez, não sei que certo qual o tempo começou a dar problemas. Problema sério, mas sério mesmo. E num determinado momento, foi constatado que um dos bebês estava se desenvolvendo mais do que o outro, muito mais do que o outro, não era pouca coisa. E os médicos chegaram à conclusão que um deles estava, as palavras são minhas, teve um outro termo técnico, mas eu não lembro, estava roubando os nutrientes da outra. A tal ponto que tinha pouco tempo de vida. Eles tiveram que ir para São Paulo urgente, que era só em São Paulo, que conseguiriam fazer uma cirurgia a fim de reequilibrar essa divisão dos nutrientes. Que eles com urgência foram, quando chegaram em São Paulo, já tinha uma equipe médica esperando, foi feita uma cirurgia emergencial, passaram algum tempo lá, bastante tempo, mês, 2 meses em São Paulo, e retornaram para Porto Alegre. Quando ela deu à luz as 2 meninas, lindas meninas, também, logo em seguida, caso grave de saúde, e eles foram as 3 hospitalizadas, as 2 meninas e a mãe, correndo sério risco de vida. Sério risco de vida. Bom, e por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque, logo em seguida, quando passou um período, um dia, essa moça chegou de novo, me encontrou na rua, na frente do Bezerra de Menezes, só preciso falar contigo, muito falar contigo. Disse, opa, o que houve? Estou grávida de novo. Às vezes eram bebês assim de 3, 4, 5 meses, estou grávida de novo. Que bacana, ação bacana, só que o fulano não quer que eu tenha essa gravidez. Ele quer interromper a gravidez. Porque ele sabe como eu quase morri, ele não quer que eu corra esse risco de novo. E agora? Elas precisam da tua ajuda. E eu disse, a minha ajuda é a nossa ajuda. Bom, ele não vem aqui não, ele já disse que aqui ele não vem mais. Agora vamos tentar convencê-lo e eu não vou tirar esse bebê. Inclusive, se eu estou pensando seriamente em separar dele. Não, deixa nós vamos dar um jeito. Foi. Um dia ela convenceu, ele apareceu, conversamos e ela continuou frequentando. Resumo da história, não tirou, não abortou e nasceu outra menina. Pessoal, se a gente olhar hoje para as 3, são trigêmeos, não eram dos gêmeos. Conclusão disso.
aquelas duas precisavam vir, certamente, e ela nos narra isso até hoje, quando eu a encontro, são, como se diz, duas bicudas que vivem brigando, precisavam vir naquele ventre sozinhas para se entender, a tal ponto que uma estava não querendo permitir que a outra reencarnasse. Foi feito um procedimento sério, né? E a terceira, que é a menor, seria a menor, é a que manda nas outras duas, é a que comanda, é a que veio depois. Olha como a planificação de encarnação foi perfeita, mas foi muito perfeita. Primeiro, trouxe duas para que aquela mãe, através daquele amor, olha, para segurar aquela gravidez, teve que ter muito amor, muito, 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 porque foi uma batalha. Eu sempre digo para eles que eles deveriam escrever um livro de tudo que eles passaram, porque realmente foi um desafio, né? E certamente aquele amor daquele casal foi que permitiu, né, passar para aqueles dois primeiros espíritos que eles estavam chegando para um grande desafio. Começou com um conflito já, mas que eles estavam ali para arrumar. E aquela terceira que veio depois para completar todo aquele núcleo familiar. Eu lembrei também daí, uma vez que o Pitágoras, ele disse que eduquemos as crianças para não precisarmos depois punirmos os homens. E é uma grande verdade isso, né, pessoal? Semana, escutando aí o governador Eduardo Leite falar que vai ser ampliado em 10 mil vagas os presídios do Rio Grande do Sul. Se nós certamente investíssemos muito mais na educação, não das nossas crianças já em fase escolar, mas ainda no ventre materno, ali começa a educação. Nós temos pesquisas de trabalhos realizados que a partir dos 4 meses, a criança, o bebê já tem condições, amplas condições de dialogar com os pais. De uma forma muito simples e muito direta. Então já podem ser educados no ventre materno. Se nós começarmos a praticar isso, certamente, lá na frente, nós vamos evitar que os nossos filhos se tornem mais presidiários do que já somos, todos nós. Mais espíritos que erraram mais comprometidos. Então, quando foi proposto esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi nisso, exatamente. Para nós fazermos esse trabalho, ainda dá tempo, né, junto aos nossos familiares, conhecidos, vizinhos, de levarmos essa mensagem pedagógica, que nós estamos aqui para aprender, evoluir e crescer. E em todos os instantes, desde do ventre, da fecundação, nós já podemos mostrar os caminhos a serem seguidos. Tá, pessoal? Então, gostaria de pedir a todos agora para sentar confortavelmente, descruzando as pernas, os braços, aliviando bem os ombros, para que a gente diga: Senhor, Pai de amor, Pai de bondade, te agradecemos mais uma vez pelo carinho que destinaste a todos nós, nos possibilitando que as tuas bênçãos e as tuas graças recaiam sobre todos, para que nós possamos ter uma jornada, uma caminhada mais harmoniosa, mesmo que as dificuldades nos apareçam, mas contando sempre, principalmente com teu amor. E que essas luzes que agora recaem sobre cada um, possam ser estendidas quando retornarmos aos nossos lares, aqueles irmãos que lá estiverem, afetos e desafetos, mas todos pertencentes à nossa grande família espiritual. Graças te damos, Senhor, que assim seja.